Bem-vindo em mais uma videoaula do portal Educação.net, sebastianeducador.com.br, também no nosso canal no YouTube Semana 1. Então, hoje vamos estar falando aí sobre aminas e amidas. Então, olha, primeiramente, função amina. Então, as funções aminas são compostos orgânicos derivados da amônia, NH3, obtidos a partir da substituição de seus hidrogênios por um grupo orgânico. Então, na realidade, a função amina, ela significa a substituição de um dos hidrogênios por uma cadeia carbônica, por uma cadeia de um elemento orgânico. Então, vamos observar aqui a seguinte situação, olha. Aqui nós temos aqui a amônia NH3. Então, quando eu perco um desses três hidrogênios, eu torno aí a existência da minha função amina. Nesse caso aqui, eu tenho NH2. Observa que um dos hidrogênios foi substituído por uma ligação para um radical de uma cadeia carbônica ou de um grupo orgânico. Então, aqui eu tenho o meu grupo funcional amina. Então, olha, eu tenho o NH2, por que não o NH3? Porque eu substituí um hidrogênio por uma ligação para um carbono. Então, eu tenho o meu NH2 ligado a um carbono. Observa que esse carbono não tem ligação dupla nele. Nós temos aqui outra demonstração do grupo amina. Então, observa que o nitrogênio ele está ligado a um carbono. Essa questão aqui dos hidrogênios estarem o quê? Em uma forma estrutural diferenciada, isso não importa. O que importa é você observar que o nitrogênio faz uma ligação para um carbono. Então, isso daqui nós temos o quê? Também uma função amina. Agora, quando nós falamos sobre a questão das aminas, nós temos três tipos de amina. Nós temos a amina primária, que é quando o nitrogênio liga para apenas um carbono. Nós temos a amina secundária, que é quando o nitrogênio liga-se para dois carbonos. Observa que aqui eu tinha dois hidrogênios, aqui eu caí só para um hidrogênio. E quando eu tenho a amina terciária, é quando o nitrogênio está ligando para três carbonos. Observa que na amina terciária eu perdi todos os hidrogênios. Então, amina primária, secundária e terciária. Agora, por que é importante eu saber disso? Porque a nomenclatura ela parte desses três princípios, da amina primária, secundária e terciária. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Então, a função amina. Então, vamos observar primeiro esta cadeia. Então, aqui eu tenho a amina. Agora, quantos carbonos eu tenho ligado até essa amina? Eu tenho o quê? Apenas um carbono. Lembrando lá nas ramificações, na nomenclatura, um carbono recebe o quê? Que nomenclatura? Met. Se é um carbono, ligação simples é o quê? Ano. Então, eu tenho metano. Na hora de montar a nomenclatura, eu vou juntar os dois compostos. Então, eu tenho metan mais a palavra amina. Então, eu tenho metanamina. Agora, esse nome metanamina está ligado ao fato da amina ser uma amina primária. Observa que o nitrogênio está ligando para apenas um único carbono. Só que também esse nome pode ser escrito como metilamina ou metilamina. Então, não há uma diferenciação. Eu costumo dizer o seguinte, aqui está ligado ao fato do carbono ser primário. Aqui já é um nome mais livre, A IUPAC aceita os dois nomes, as duas nomenclaturas. Vamos observar aqui. Aqui eu tenho a minha amina, que está ligado a uma cadeia carbônica com dois carbonos. Se é dois carbonos, lembrando aí dos nomes dos carbonos, 2 é o que? Et. Ligação simples, ano. Então eu tenho um etano. Então, juntando aí as duas nomenclaturas, eu tenho um etanamina. Observa que o O e o A aí são substituídos. Etanamina. Também eu posso representar esse nome como sendo um etilamina. Só que quando eu pego aqui esse nome etil, é como se eu estivesse considerando a amina como ponto principal da cadeia, tá? Então, cabe essa observação. Metilamina ou metilamina, eu estou observando a amina como ponto principal da cadeia. Aqui, observa que aqui eu tenho a minha amina,
Agora observa que a amina aqui ela é uma amina terciária. Por que terciária? Porque ela tem ligação para 3 carbonos. Então nesse caso aqui, na hora de montar a nomenclatura, eu não vou ter a possibilidade de montar o etan e nem o metan. Então vai ser sempre il. Por quê? Aí eu tenho sim o nitrogênio como parte principal. A amina se tornou 100% principal. Então eu vou olhar para todas as ligações. Então, ó, aqui eu tenho 2 carbono, etil. Aqui eu tenho 2 carbonos, também um etil. Aqui eu tenho 2 carbonos, eu também tenho um etil. Agora, juntando a nomenclatura, quando eu tenho ramificações ou quando eu tenho partes de uma cadeia iguais, nós usamos o que? O di e o tri, né? Então, nesse caso, como eu tenho 3, o nome ficaria trietil mais amina. Então, eu tenho um trietil amina. Mais umas funções aminas aí. Agora, observe que a minha amina, ela está ligada ao quê? Ela está ligada a uma cadeia aromática, ela está ligada a um benzeno. Então, eu tenho a amina ligada a um benzeno. Então, basicamente, eu pego a função benzeno e junto com a amina. Então, eu tenho aqui que essa função benzeno, por ela estar ligada a uma amina, a cadeia benzena não se torna o principal. Você vai encarar ela como se ela fosse uma ramificação. Tá? A grosso modo, o benzeno na amina se torna uma ramificação. Tá? E lembrando, isso é uma visão prática e rápida desse composto. Então, o benzeno se torna uma ramificação. E sendo o benzeno ramificação, ele recebe o nome de fenil. Então, juntando tudo, eu teria o fenil mais a amina. Então, eu teria uma fenilamina. Agora, pessoal, o fenilamina ele é conhecido, né, como a anilina. Ele é popularmente aí conhecido como a anilina. Então, o benzeno mais a amina forma-se a anilina. Nome do científico, nome científico, fenilamina. Novamente aqui eu tenho, olha, a função amina como centro e eu tenho 3 ramificações. Uma dessas ramificações é o benzeno, uma cadeia aromática. Mas vamos destacar aqui as nossas ramificações. Aqui eu tenho o benzeno como ramificação, ele é um fenil. Aqui eu tenho um carbono, met, então é o metil. Aqui eu tenho 3 carbonos. Agora observe que se é 3 seria prop, mas essa ligação para amina está no carbono do meio. Isso é chamado de iso. Lembra lá das ramificações das cadeias ramificadas? Então aqui eu tenho um isoprop, porque é 3, isopropil. Então eu tenho um isopropil. Juntando todos os nomes, e lembrando, na hora de montarmos os nomes, nós iremos abordar a situação da nomenclatura pela alfabética. Então eu tenho fenil, metil e iso. Em ordem nós teríamos fenil, isopropil, metilamina. Então fenil, isopropil, metilamina é o nome deste composto. Vamos observar aqui mais um exemplo de amina. Observando essa cadeia, eu tenho o que? 2 benzeno. Isso me dá o que? A nomenclatura, né? Aqui também eu tenho outra amina. Agora, vamos observar aqui a classificação dessas duas aminas. Eu tenho aqui uma amina secundária e daqui eu tenho uma amina terciária. Isso não tem problema. Então, é só para caracterizarmos as duas aminas. O que é uma secundária e o que é uma terciária? Na hora de você montar a nomenclatura, você vai observar que aqui eu tenho quantos benzeno? Ah, professor, mas não tem aí o anel benzeno. Não, tudo bem, mas existe 3 ligação dupla. Então, havendo 3 ligação dupla, eu tenho aí a característica do meu benzeno. Se a amina é o centro, então na realidade eu tenho um fenil e eu tenho outro fenil. Então, quantos fenil eu tenho? 2. E quando é 2, nós usamos o quê? O prefixo di. Então, eu tenho um difenilamina. Então, um difenilamina. Aqui eu tenho a amina com o centro e eu tenho 3 compostos. Observa que esse composto ele tem 2 carbonos. Se tem 2 carbonos, eu estou falando de etil. Então, eu dou 3 etil. Se é 3, eu vou usar o quê? Eu vou usar o
trietilamina. Vamos observar aqui esses 6 exemplos, né, para nós trabalharmos a ideia do fechamento aí das nomenclaturas por amina. Vamos analisar aqui. Isso é amina, que está ligada a quantos carbono? A 1 carbono. Se é 1 carbono, então significa que eu tenho o quê? Met. Então, trabalhando essa nomenclatura, eu vou ter o quê? Um metanamina, ou eu posso ter uma metilamina. Então, aqui as duas são aceitas porque é uma amina primária. Então, você pode ter um metanamina, met mais an, ligação simples, metanamina, ou um metilamina. Vamos analisar a segunda situação. O nitrogênio. E aqui eu tenho o quê? 2 carbonos. Se é 2 carbonos, é et, ligação simples, né? An. Então eu tenho inicialmente uma etanamina, ou eu posso ter uma etilamina ou uma etilamina. Tá? Você escreva junto os nomes, tá? Não é etilamina, é etilamina. Eu só deixei separado aí para que você possa entender que é a junção das duas partes da cadeia. Esses 2 exemplos nós abordamos aí as aminas primárias, né, em que pode receber aí 2 nomes, tá? Pode ser etan ou etil, metan ou metil. Então eu tenho aqui outra função amina, só que agora é uma amina terciária. Por quê? Porque ela está ligando para 3 carbonos. Então aqui eu tenho um carbono e um carbono. Então significa que eu tenho o quê? As funções met. Se é um carbono terciário, então eu já posso trabalhar como sendo um metil, né? Não tem possibilidade de ser metano aí, então eu sou metil. Quantos metil eu tenho? 3. Então significa que eu tenho um trimetilamina ou um trimetilamina, tá? Trimetilamina. Aqui eu tenho a função amina e tenho aqui também uma amina terciária. Então eu vou observar, aqui eu tenho um metil, aqui são 2 carbonos, é um etil, e aqui são 3 carbonos, é um propil. Pegando aí a nomenclatura em ordem alfabética, então eu teria um etil, metil, propilamina. Então eu teria um etil, metil, propilamina. Aqui novamente a função amina, não observo essa ramificação para o hidrogênio, só observo para os carbonos. Então ele é uma amina secundária. De um lado eu tenho um metil, do outro lado eu tenho um etil. Em ordem alfabética eu tenho um etil, metilamina. Então um etilmetilamina. Então vamos observar aqui que eu tenho a função amina. Agora, observe que essa função amina ela está ligada inicialmente a um carbono. Um carbono é met, então eu tenho o metil. Por outro lado, ele está ligado ao quê? A uma cadeia aromática, a um benzeno. Mas o benzeno aqui ele se torna uma ramificação. Então eu teria o quê? Um fenil. Então aqui eu queria chamar a atenção de vocês para 2 possíveis nomenclaturas. A primeira, utilizando o quê? O princípio da ordem alfabética. Então eu teria o quê? Um fenilmetilamina. Então um fenilmetilamina. Só que se você analisar também a questão da possibilidade da amina estar ligado ao benzeno e ao metil, então você poderia também estar colocando um metilfenilamina, um metilfenilamina, tá? Lembrando que é juntos, tá? Metilfenilamina. Vamos fazer uma análise aqui desse composto. Eu tenho aqui a amina que está ligada a um benzeno. Agora, observa que esse benzeno está ligado a outra função orgânica. Relembrando aí, quando eu tenho 2 oxigênios e um desses oxigênios está formando uma hidroxila com o hidrogênio, eu tenho qual função orgânica? Isso, então eu tenho o quê? Um ácido carboxílico, né? Então, para ser um éster, não teria que ter esse hidrogênio aí, né? Então, o hidrogênio teria que sair para ser um éster. Então, eu tenho um ácido carboxílico. Agora, como é que eu posso montar essa nomenclatura tendo 2 funções orgânicas, uma amina e um ácido carboxílico? Primeiro, se eu tenho ácido carboxílico, eu sempre começo o quê? Com o nome do ácido. Então aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Observa que o carboxílico está na ponta 1 e a amina está na ponta 4. Então, nós teríamos a seguinte situação. Ácido, nós teríamos 4 amino, agora bens, né?
bens de benzeno, mais a função oico do ácido carboxílico. Então, observe que nós juntamos as duas funções numa nomenclatura só. Então ácido, 4, amino, em vez de benzeno é bens, e toda vez que eu tenho um ácido carboxílico, a palavra termina em oico. Então, eu tenho um ácido 4-aminobenzoico. Então, ácido aminobenzoico. Agora, vamos só fazer aqui uma abordagem, né, da amina em nosso cotidiano. Aqui nós temos aqui alguns exemplos, né, de compostos amina, de funções aminas, que são conhecidos como neurotransmissores. Aqui nós temos a norepinefrina, a dopamina, a serotonina e a histamina. Observe o final das palavras ina, ó, ina, amina, amina, ina. Então quer dizer, é uma forma de você identificar uma função amina pela terminação das palavras, correto? Algumas características das aminas no nosso dia a dia, por exemplo, é o cheiro de peixe podre. Então, esse cheiro do peixe, ele é característico da decomposição feita por uma bactéria. Então, aqui nós temos aqui, né, as funções aminas nesse peixe, nessa característica do cheiro. Outra, por exemplo, que também está ligada ao cheiro, são duas aminas que também provocam um cheiro muito forte, né, que é a decomposição de carne animal. Aqui nós temos o que? Da decomposição do peixe. Aqui nós temos a decomposição de carne animal, né? Nós temos a putrescina e nós temos a cadaverina, né, que é o apodrecimento de cadáveres, né? Então também são características de funções aminas. No cigarro, no questão da nicotina, também nós temos a característica da função amina. Olha o nitrogênio aqui, ó, ligado a carbono. Então, ina também. A cocaína, então quer dizer, ela tem uma função amina na composição química dela. Olha o nitrogênio novamente ligando a carbonos.